Oi, meu nome é Lucas Mendes e hoje, juntamente com o meu grupo, nós vamos apresentar sobre a pirâmide da hierarquia de memórias dos computadores. Eu sou um garoto branco, tenho cabelos lisos, utilizo óculos, tenho brincos nas orelhas e estou com uma jaqueta azul escura. Antes de falar da pirâmide em si, é importante relembrar ou até mesmo explicar de primeira para alguns o que é a memória do computador. A memória é aquele componente que armazena os dados e as informações. Então, é a memória que permite que os dados sejam gravados e, consequentemente, também lidos, para quando o usuário quiser, por exemplo, abrir um programa, um jogo, um arquivo qualquer. A questão é que tipos de memória se diferem principalmente em fatores como capacidade de armazenamento, o quanto de dados no total ela consegue armazenar, também a velocidade de acesso e o custo que essa memória vai ter, custo monetário mesmo que ela vai ter por bit. Então, a pirâmide da hierarquia organiza os tipos das memórias considerando esses três fatores. No topo, a gente vai ter as memórias mais rápidas e, mais consequentemente, mais caras e com menor capacidade de armazenamento. Porque hoje em dia não existe uma memória que seria o ideal, né? Que é a mais rápida, a que tem mais capacidade de armazenamento e também mais barata. É justamente o que mostra esse esquema visual da pirâmide. No topo a gente tem os registradores, que são o tipo de memória que é acessada de forma mais rápida. Depois vem a memória cache, depois a memória RAM e depois memórias secundárias, que aqui a gente tem os famosos HD ou também SSD. Agora, no decorrer do trabalho, os meus colegas vão explicar cada tipo de memória mais detalhadamente. Olá, eu sou o Lucas Antônio, eu sou um jovem branco com cabelos pretos penteados para trás. Eu estou vestindo uma camisa social branca e óculos redondos. Eu vou falar um pouco sobre os registradores, que estão no topo da hierarquia da memória. Os registradores são pequenos espaços de memória localizados dentro do processador, usados para armazenar dados temporários que estão sendo processados no momento. Eles funcionam como gavetas super rápidas, acessadas diretamente pela CPU. Enquanto a RAM, memória RAM, guarda o que o sistema pode precisar, os registradores lidam com informações que precisam ser usadas imediatamente, durante a execução de instruções, e por isso estão no topo da pirâmide de memória. Os registradores são a linha de frente da memória. Tudo que a CPU precisa usar ou calcular agora passa por eles. Por isso, tem acesso instantâneo e sem atraso. Eles não armazenam dados por muito tempo, mas guardam instruções, endereços ou valores em uso naquele momento. Cada operação da CPU, como somar, carregar ou comparar, depende dos registradores. Mas essa velocidade tem um custo. Registradores são caros para produzir e ocupam um espaço limitado no chip. Por isso existem um número reduzido. Ainda assim, são indispensáveis para desempenho do processador. Agora, resumindo as principais características dos registradores. Eles ficam dentro da CPU e são acessados diretamente por ela. Tem pouca capacidade, geralmente de 32 a 64 bits por registrador. São poucos devido ao custo e espaço físico dentro do chip. Eles são usados o tempo todo nas operações da CPU. Por isso, mesmo pequenos, registradores têm um papel fundamental na velocidade e eficiência de qualquer sistema operacional. Olá, meu nome é Luiz Thiago, eu tenho 21 anos, sou um homem branco, de cabelos castanhos, cacheados, com olhos castanhos
e estou utilizando um casaco preto. Bom, eu vou falar com vocês um pouco sobre a memória cache. Ela é uma forma de armazenamento temporário que fica localizada no processador ou CPU de computadores ou dispositivos móveis. Ela atua como um intermediário entre processador e memória RAM, permitindo que dados e instruções que são usados com frequência sejam recuperados de forma mais rápida, sem a necessidade de acessar a memória principal o tempo todo. Isso melhora o desempenho do sistema e reduz o tempo de acesso aos dados. Por ela estar fisicamente mais próxima da CPU, a cache ela oferece uma latência mais baixa, ajudando o processador a manter uma execução mais eficiente. A memória cache ela tem uma alta velocidade, sendo extremamente rápida, muito mais do que a memória RAM. Em compensação, ela possui uma memória menor, né, com uma menor capacidade, geralmente entre alguns kilobytes e poucos megabytes. E além disso, ela é considerada uma memória volátil, ou seja, assim como a RAM, ela perde os dados quando o sistema é desligado. Ela também pode ser dividida em níveis hierárquicos, chamados de L1, L2 e L3. A L1 ela é a menor, mais rápida, normalmente separada entre dados e instruções. A L2 é um pouco maior, atua como intermediária entre a L1 e a RAM. E a L3 é ainda maior, costuma ser compartilhada entre os núcleos da CPU, mantendo a coerência dos dados. A memória cache ela também reduz o gargalo, diminuindo o tempo de espera entre a CPU e a RAM, acelerando o sistema como um todo. Para melhorar ainda mais o desempenho, ela usa estratégias como o LRU, que remove dados menos usados recentemente, e o prefetching, que tenta prever quais dados serão necessários em seguida. Quando a CPU procura um dado, ela verifica primeiro nos registradores, depois na cache. Se não encontrar, ocorre uma coisa chamada cache miss, né? E o sistema precisa buscar a informação na RAM, aumentando o tempo de acesso. Por isso, a memória cache ela é considerada um dos elementos mais importantes para o bom funcionamento da CPU, pois ela equilibra a velocidade, a capacidade e o custo dentro da hierarquia de memória. Bem, pessoal, com vocês, meu nome é Juan Patrício, eu sou homem branco, de cabelos ondulados da cor preta, tenho olhos escuros, estou usando uma blusa preta no momento presente e hoje eu vim abordar a vocês a questão sobre da memória RAM, o que é a memória RAM, onde ela está localizada na pirâmide de memória e assim sucessivamente. RAM, na sua sigla, significa Random Access Memory, ou memória de acesso aleatório. A memória RAM é uma memória ultra rápida que o computador usa para armazenar os dados que estão sendo ativamente usados pelo usuário de maneira temporária. Então, todos os programas abertos que o usuário esteja usando, todas as abas, todas as informações e dados que ele está manipulando é guardado temporariamente na memória RAM. Alguma das características cruciais da memória RAM é que ela tem como a sua tecnologia volatilidade, ou seja, a memória RAM ela é uma memória volátil. Ela precisa de energia para que os dados e as informações que estejam sendo manipuladas e usadas fiquem temporariamente dentro dela. Então, toda vez que o computador é desligado ou reiniciado, todo o conteúdo da RAM é apagado. Então, toda vez que o computador é ligado novamente, as informações e dados que estão dentro dos HDs e SSDs, que são as memórias secundárias permanentes, elas têm que ser passadas para a memória RAM para que se funcione e melhore o desempenho do computador em si, para que ele tenha uma qualidade melhor. Outra característica da memória RAM é a sua frequência, que é medida em MHz. MHz é a velocidade que a memória RAM consegue transmitir informações e dados para o processador. Então, uma memória RAM que tenha uma maior velocidade, uma maior frequência em MHz, ela consegue ter um desempenho e velocidade melhor na arquitetura computacional moderna em si do computador. Outra característica também que a gente pode falar é a latência. Latência é o tempo de resposta que um processador pede uma informação para a memória RAM e essa informação chega para o processador. Então, memórias que tenham uma maior frequência e uma baixa latência tendem a ser ótimas e ter um desempenho eficiente e rápido na arquitetura do computador. Durante
Durante o tempo, a memória RAM foi evoluindo e surgiram várias tecnologias, e dentre elas surgiram a memória DRAM, e a mais famosa é da série DDR. A série DDR, ela revolucionou simplesmente porque ela conseguiu fazer com que a taxa de transferência de dados dobrasse. Eles conseguiram fazer com que os dados fossem transferidos 2 vezes por ciclo de clock, melhorando velocidade, eficiência energética, capacidade e assim sucessivamente. Então, nessa série de DDR, vai de a DDR1 até a DDR5, melhorando velocidade, desempenho e assim sucessivamente também. E onde a memória RAM se encaixa na pirâmide de memória? Bom, no topo está os registradores, depois vem a memória cache, depois vem a memória principal, que é a memória RAM, depois as memórias secundárias, né, as memórias de base. A memória RAM está entre a cache e a memória de base, justamente servindo de ponte entre o processador e entre os HDs e SSDs, porque o processador ele é muito mais rápido do que um HD ou SSD. Então, caso o processador necessite de alguma informação, em vez primeiro dele ir lá, esperar o HD ou SSD trazer essa informação, esse dado, ele pede para a memória RAM que está fazendo essa ponte, essa conexão entre ele e as memórias de base. Então a memória RAM serve para isso, para aumentar o desempenho e velocidade em si do computador. Olá, meu nome é Felipe Barreto, sou um homem branco, de cabelos cacheados e castanhos escuros, olhos também castanhos escuros, possuo bigode e cavanhaque. E eu vou comentar um pouco sobre a base da pirâmide de memórias, que são as memórias secundárias. Primeiramente, o que são as memórias secundárias? Diferentemente da RAM, na memória secundária os dados persistem, eles são armazenados, guardados. E por que isso é tão importante? Você já imaginou se toda vez que você fosse utilizar o computador, você ligasse ou reiniciasse ele, você tivesse que fazer a reinstalação do sistema operacional? Isso é inviável, né? E é exatamente por isso que a memória secundária se faz tão importante. Nela você pode armazenar desde o sistema operacional até os mais diferentes tipos de arquivos. Eu vou comentar agora sobre os principais tipos de memórias secundárias. Vou iniciar pelos mais conhecidos, os mais comuns, né? Que são os HDs ou os discos rígidos. Eles são compostos por um disco que é uma parte móvel, que faz leitura e escrita de dados. Justamente por ser uma parte móvel, eles são menos resistentes. Eles têm tendência a durar menos do que os outros e serem mais lentos também. Porém, têm uma grande capacidade de armazenamento e são relativamente baratos. O segundo tipo que eu vou abordar são os SSDs. Os SSDs, diferentemente dos HDs, não têm essa parte móvel. Eles utilizam de memória flash, que são como se fossem alguns cartuchos de memórias. Eles são mais rápidos, mais silenciosos e mais resistentes. Costumam ter um custo um pouquinho mais elevado. Justamente por todos esses pontos positivos que eu falei, eles vêm gradualmente substituindo os HDs nos computadores atuais. O terceiro tipo que eu vou comentar são os discos ópticos, CDs e DVDs. Eles funcionam à base de lasers, né? Só que a memória deles é um pouquinho limitada. Isso faz com que a usabilidade deles seja muito específica. Antigamente, até hoje, a gente vê muitos DVDs que armazenam filmes, um filme em específico, ou álbum de fotos. Isso acontece justamente por ter uma memória extremamente limitada. O quarto tipo que eu vou comentar são as fitas magnéticas. Elas costumam ter um custo por gigabyte bem barato, porém elas são bem mais lentas e o acesso à memória delas é sequencial, ou seja, elas têm que acessar memória por memória, dado por dado, item por item, em uma sequência, o que acaba não sendo muito interessante, fazendo com que o uso dela seja cogitado apenas em backups de uma larga escala. Olá, meu nome é João Victor, sou um homem branco de cabelos curtos pretos, possuo bigode e cavanhaque e estou vestindo uma camiseta vermelha. Irei falar sobre o princípio de localidade de referência. Ele descreve a tendência do processador de acessar áreas próximas da memória durante a execução do programa.
Ou seja, por um curto período de tempo, o processador trabalha principalmente com um pequeno grupo de endereços de memória. Com o tempo, esses grupos podem mudar, mas momentaneamente eles se mantêm estáveis. Esse princípio possui dois tipos de comportamento principal: localidade temporal e localidade espacial. Localidade temporal significa que uma informação acessada recentemente tende a ser acessada novamente no futuro. Já localidade espacial significa que, ao acessar uma parte da memória, o processador tende a acessar suas outras partes em seguida. Esses comportamentos permitem a otimização do uso da hierarquia de memória, organizando dados e instruções de forma que o processador privilegie níveis mais rápidos, como a cache, melhorando o desempenho geral. Por mais que exista uma ordem preferencial de acesso, dados e instruções podem subir ou descer pela hierarquia conforme a necessidade do programa. Olá, me chamo Guilherme Postigo, tenho 20 anos, sou um rapaz branco, de 20 anos, de estatura média, possuo cabelo cacheado, estou utilizando óculos e uma camisa cinza neste momento. Os diferentes tipos de interações entre os diferentes tipos de memória podem ser resumidas por 3 questões: quanto, com que velocidade e com que custo. Quanto é uma das questões mais simples de se resolver. Se há capacidade, as aplicações serão desenvolvidas para atendê-la. Com que velocidade? Para atender à velocidade do processador, a memória deve acompanhar seu ritmo, portanto é necessária uma memória rápida para acompanhar as demandas de instruções do processador. E o custo? Para um sistema eficiente e prático, precisamos de uma memória que tenha um custo razoável, ou seja, uma memória boa com componentes bons, e vice-versa. Como pode se esperar, existe uma relação entre as 3 características principais de memória, como a capacidade, o tempo de acesso e o custo. Inúmeras tecnologias são utilizadas para implementar esse sistema de memória, e elas existem as seguintes relações entre elas, como o tempo de acesso mais rápido e o maior custo por bit. A gente pode pegar o exemplo da memória RAM, e a maior capacidade de memória e o menor custo por bit e o tempo de acesso mais lento. A gente pode pegar como exemplo o HD ou SSD. E memórias de disco, né? No geral também. Para a gente sair desse dilema, é preciso não contar com um único componente de tecnologia de memória, mas empregar uma hierarquia entre os tipos de memória. Enquanto se dessa hierarquia, ocorre o seguinte: a diminuição do custo por bit, o aumento da capacidade, o aumento do tempo de acesso e a frequência de acesso à memória pelo computador.